podemos seguir, então. Adilane, a palavra está contigo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Adilane, para quem não me conhece, nunca me viu. Eu sou a coordenadora da CCAP, certo? E, assim, para falar um pouco mais do meu setor é composto de 5 servidoras, eu, né? A Tamara, que é minha substituta oficial, tem a Neide, tem a Cícera Ilza, e para os íntimos, Kika e a Jordana, né? E também temos a nossa querida recepcionista, a Bruna, né? Vamos começar a falar sobre a contratação substituto, né? Dando o seu enfoque, lembrando, como a Adriana acabou de dizer, que o intuito não é exaurir o assunto, né? Mas sim naquela parte que tem mais, que dá mais problemas, né? Entre aspas. Vamos lá. Contratação de substituto. Já vou adiantar que esse assunto é mais do interesse do diretor de ensino e dos coordenadores de curso, ok? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo consiste em conferir se o processo aberto pela coordenação do curso, lembrando que o processo ele é aberto pela coordenação do curso, né? E que deve estar de acordo com as exigências contidas no fluxo do processo. Esse fluxo encontra-se disponível no guia de procedimento no portal do IFAL. O que é que deve ser interessante saber quando você for abrir um processo de contratação substituta? Primeiro, se o formulário está corretamente preenchido. Segundo, se foi anexada a distribuição da carga horária do docente efetivo. E terceiro, se foi anexada a portaria de nomeação da distribuição. Assim, antes de dar prosseguimento, eu queria lembrar que é importante que os gestores que for tratar nessa questão de substituto, eles têm que saber a Lei 8.745 de 93, que ela regulamenta essa parte de substituto. E também a nossa instrução normativa, né, que ela entrou em vigência no ano passado, né, que é a IN número 6 de 2022. Ok? Vamos lá. Eu gostaria... Só um momento. Ô, Dalva, eu vou pedir para vocês sair os slides, que eu vou mostrar um slide que é referente a esse processo inicial, viu? Atilane, só para informação, eu já coloquei aqui no chat, tá? A instrução normativa, o link para a instrução normativa que está no site do IFAL, tá? Certo. Muito obrigada. Nada. Pessoal, peço paciência, porque assim, é importante isso que eu vou mostrar, porque vou mostrar principalmente aos novos, né, gestores, como é o preenchimento do formulário de solicitação de substitutos. Só um momento. Acho que é uma questão da internet que fica lento para carregar, parece. Acho que agora não faz, espera. E agora, estão vendo? Sim, sim. Certo. Tá pequeno? Tá bom o tamanho? Tá bom? Bom, Tá bom. então, eu já destaquei, isso aqui é o formulário em que o diretor, o coordenador do curso deverá anexar o processo. O que o coordenador do curso deve fazer? Abrir o processo de substituto, primeiro, ele vai ter que abrir um processo específico, cujo nome é contratação de professor substituto. É o nome do tipo do processo, certo? Ao abrir o processo, vai anexar um documento. Esse documento já é eletrônico. Então, o tipo de documento é solicitação de contratação substituto. Então, esse documento em que já se encontra já no CIPAC, né? Então, vai colocar o nome do campus, a coordenação, o setor de lotação, o nome completo do servidor, a matrícula, se ele exerce ou não a função, certo? E anexar, já coloquei de amarelo para destacar, que é a importância essa documentação. Anexar a comprovação dos dias e horários de aulas ministradas, certo?
Que comprovação é essa? Onde é que como é que eu posso adquirir isso? É só fazer isso aqui, ó. Uma tabela, certo? Com os horários. Aqui, por exemplo, esse fundo de matemática. Então, coloca as aulas, os horários e a semana, beleza? Pronto. Aí, horário diurno, tarde, manhã, tarde e noite, né? Ok. Colocar a área de ingresso no IFAL. Essa área de ingresso no IFAL tem que ser a mesma que o servidor entrou no IFAL, cuja área já se encontra na portaria de nomeação, certo? Coloca o número da portaria e a data mudou. Vamos supor que, no nosso exemplo, seja um professor da área de informática, e coloca aqui, informática. Qual é a área de contratação substituto? A gente percebe que aqui que tem vários tipos nesse caso, da informática. Pode ser informática básica, informática redes, né? Por exemplo. O motivo do afastamento, esse motivo tem que estar previsto na Lei 87.45/93. Esse motivo também já se encontra na nossa IN, número 6. Os motivos já se encontram lá. Colocar a data do início do afastamento e a data final, certo? E o número da portaria ou do processo, caso o servidor vá se afastar, ok? Então, preenchendo tudo isso, o que é que vai fazer? Embaixo, tem uma chamada atenção, isso no próprio documento. Tem chamando atenção a respeito dos anexos que devem ser inseridos ao processo. A distribuição da carga horária de trabalho, que é essa tabela aqui, certo? Do docente que vai se afastar, a portaria de nomeação dele ou de distribuição do servidor e o motivo do afastamento. Por exemplo, portaria de afastamento, o número do processo administrativo, a licença, o documento sociais, tudo isso aqui são comprovantes para que possa ser inserido no processo. Inserir o documento e inserir esses documentos comprobatórios, o que eu vou fazer? Aqui embaixo tem as instruções ao solicitante. O que ele deve fazer? Este formulário deve ser preenchido e assinado pelo coordenador do curso, certo? E ele deve inserir imediatamente, após esse formulário, certo? Os documentos comprobatórios, que são esses três. A carga horária, a portaria de nomeação e o motivo do afastamento. E enviar para o diretor de ensino, ok? A sequência é essa. Vamos lá. Inserir, aí pronto, chegando o diretor de ensino, o diretor de ensino, o que ele vai fazer? Deixa eu abrir aqui o outro. Chegando o diretor de ensino, ele vai abrir, deixa eu ir lá para ficar. Ele vai inserir o tipo, antes, o diretor de ensino, ele vai verificar se o processo possui as 3 documentações que foram exigidas, certo? E também se está preenchido corretamente, ok? Isso o diretor de ensino vai ter que verificar. Vai ser se fosse uma verificação, antes de que ele possa fazer o seu despacho. Então, o que ele vai fazer? Está tudo certo? Ele vai inserir um documento, dados sobre docentes para a contratação do professor substituto. Que documento é esse? É esse aqui. Certo? Que se encontra também no CIPAC. Para que serve esse documento? Ele simplesmente vai listar todos os docentes daquela área em específico. Nosso exemplo, a nossa área foi de informática. Então, ele vai colocar a matrícula e o nome e a carga horária de todos os servidores de informática daquele campus, certo? E também dos docentes substitutos referente àquela área, ok? E colocar a carga horária de todos os efetivos, todos, da mesma forma que o coordenador do curso colocou, desse mesmo jeito, ok? Então, anexa esse documento, mas as cargas horárias. Pronto. Anexou, tudo ok. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse processo para a PROEM. O que diz aqui? Tá? O próprio documento chama atenção. Anexar os seguintes documentos comprobatórios. A distribuição da carga horária, dos docentes efetivos e substitutos, certo? Anexa. O que ele vai fazer? Enviar esse documento para a PROEM, certo? Com os documentos comprobatórios anexos, que são as cargas horárias.
Pronto. Chegando lá na PROEM, o que a PROEM vai fazer? Vai verificar se o coordenador é a segunda verificação. Se o coordenador do curso fez tudo ok, e o diretor de ensino também fez tudo ok. Estando tudo ok, a PROEM vai recomendar a contratação substituto, certo? Ela vai preencher e vai colocar esse formulário aqui. A Pró-Reitoria de Ensino recomenda a contratação. Sim, esse processo segue para a CCAP. Se ela entender que a carga horária poderia ser, sim, redistribuída entre os outros servidores, ela fala não e devolve o processo. Assim, uma coisa importante. Quando o diretor de ensino, ele preencher esse formulário aqui, cadê? Esse aqui. Ele vai precisar justificar o porquê, sim, da contratação. Sim, eu preciso de um professor substituto. Não, não preciso. Certo? Se for colocar assim, justificar o porquê, né? Ok. Fazendo isso, vamos voltar para os slides. Por favor, Dalva. Certo. Pode passar. Ok, pode passar. Então, recapitulando. Terceiro, anexar, isso o coordenador do curso, né? Anexar a distribuição da carga horária dos demais docentes na mesma área. Quarto, encaminhar para a PROEM, né? E acompanhar o andamento do processo do CIPAC. Então, é interessante também que o próprio coordenador do curso ou o diretor de ensino também acompanhe o andamento do processo, certo? E pode ser pelo CIPAC ou até mesmo qualquer dúvida que tiver. Nós, da CCEP, estamos à disposição, né? O meu WhatsApp está aí para a gente tirar qualquer dúvida, certo? E 6, responder às eventuais solicitações da PROEM e da CCEP. Por exemplo, em alguns casos, será necessário confirmar o horário docente efetivo inicialmente incluído no processo. Ok? Pode passar. Quais são os entraves à celeridade do processo? Né? Nós, da CCEP, verificamos 7 entraves que são mais gritantes. Qual o primeiro? Inserir no processo documentos além do necessário. Então, além daqueles documentos que eu citei, não precisa de mais nada, aqueles já são suficientes. Certo? Segundo, não acompanhar o processo e não responder às solicitações com brevidade. Porque a gente, às vezes, a gente retorna o processo porque está faltando alguma coisa, e às vezes o processo fica lá, né, no campus, né, demorando mais tempo do que deveria. Terceiro, contatar candidatos e fazer acerto de horários antes da contratação ou sem a CCAP ter solicitado. Pessoal, a CCAP, lembrando, a CCAP é o setor responsável da contratação substituto. Então, tudo tem que passar pela gente, certo? Tudo. A gente não pode ficar alheio a nada, porque qualquer dúvida que a gente tiver, a gente faz a orientação ao pessoal do campus, como também ao candidato. A gente é a ponte entre vocês, ok? Quarto, desconhecer a norma número 6 de 2022. É importantíssima essa norma. Essa norma regulamenta tudo, fala de prazo mínimo para contratação substituto, fala dos motivos para afastamento, que daí seja a contratação. Então, essa norma está muito fácil, né? Ela é um presente, né, que a gente teve juntamente com a DGP, com a Adriana e o professor Guedes. Número 5, extrapolar a carga horária máxima de sala de aula de acordo com a resolução número 26. Ok? A gente já recebeu candidatos e chegou aqui dizendo o seguinte: minha gente, a carga horária que o campus colocou para mim foi absurda. Aquilo ali é impossível, não sei o quê. Então, a gente, como CCAP, não pode fazer nada, né? Porque a gente só faz mesmo a parte da contratação. O resto, quando já se contrata o substituto, aí já entra o servidor, ou entra o professor e o campus. Né? Número 6, desconsiderar que o horário do professor substituto é o mesmo do docente efetivo. Ora,
Se você está contratando um servidor substituto para substituir aquele efetivo, né? Então, é razoável pensar que aquele horário do professor efetivo vai ser o mesmo professor substituto. Tá? E número 7, solicitação de contratação sem conferir se há substituto contratado para a mesma vaga. Ok? Pode prosseguir. Agora eu vou tratar sobre a renovação do contrato. Então, a parte mais importante e mais crítica referente à contratação substituto foram aquelas, ok? Se aquilo ali estiver fluindo tudo direitinho, então o processo, ele corre bem mais rápido, né? Com mais fluidez. Nós contratamos o substituto, ok, vamos renovar o contrato. O que é que você deve fazer? Então, no mês anterior ao término previsto para o contrato, a CCAP envia consulta por meio de memorando à direção de ensino, com cópia à coordenação do servidor. Né? A gente faz essa verificação todos os dias dos processos que estão se findando. Né? E vai perguntar ao campus, você tem interesse em renovar o contrato com o servidor? Aí, após o retorno da consulta, né, é aberto um processo para conhecimento e pronunciamento da PROEM. Então, a PROEM vai ratificar aquilo que o campus disse. Né? Aí, a partir daí, mediante a aprovação da PROEM, é confeccionado um termo aditivo. Né? Porque, quando a gente contrata o servidor, é a contratação, né? O termo de contrato. E, quando vai prorrogar, é um termo aditivo que faz o contrato, que será enviado por e-mail para assinatura digital do substituto. Pode passar. Após a assinatura do substituto, o termo é enviado via memorando para a assinatura do reitor. Com a assinatura do reitor, é necessário colher a assinatura da coordenadora, sou eu, e um servidor aqui da CCAP, ok? E mediante todas as assinaturas, o termo aditivo é enviado por e-mail para o substituto. Lembrando que, a partir do momento em que a CCAP ela envia o memorando ao campus, perguntando, fazendo consulta, campus, você tem interesse em renovar o contrato com o servidor? Pode ter certeza que a partir daí é conosco. Entendeu? Vamos lá. Encerramento do contrato. No mês anterior, isso no caso, quando o contrato vai terminar, né? No mês anterior ao término do contrato, a mesma coisa. Nós informamos através de memorando para a direção de ensino, com cópias ao coordenador do curso, do servidor e para a PROEM. E aí, a partir daí, a gente informa, olha, vai acabar o contrato dia tal. Isso um mês antes. Isso já para o campus se preparar, se o docente, né, estiver afastado, para agilizar a abertura do novo processo e tudo mais. Então, a gente abre um processo de encerramento para o DAPP, para que ele faça os ajustes necessários. Próximo. Férias. Férias de substituto. O substituto faz uso a 30 dias de férias, diferentemente do docente, né, efetivo, que são 45. Substitutos são 30 dias, né, a cada 12 meses trabalhados. Então, porém, para que o mesmo possa usufruir os 30 dias, é necessário que haja a renovação do contrato. Por que isso? Porque a gente sabe que o contrato de substituto são 24 meses, né? O bom contrato daquele substituto é aquele que pega 12 meses. Não é isso? Então, esse de 12 meses, eles vão poder ter direito a usufruir as férias se esse novo contrato for renovado. Tá bem? Porque a gente adquire o direito, eles adquirem o direito às férias durante 12 meses, né? É o período de aquisição, e após 12 meses é que vai ter o período de usufruir, né? O gozo. Caso o contrato seja encerrado e não haja tempo para o usufruto das férias, isso é importante. O servidor será indenizado pelo período correspondente. Muitas vezes o campus liga para a CCAP perguntando a respeito das férias do substituto. Como é que eu faço para dar as férias, né, ao substituto? Às vezes eu faço a pergunta de volta. É interessante para o campus, o substituto tirar férias? Porque às vezes não é, né, interessante. Por quê? Porque pode ser que precisa, pela demanda, né, não sei, acadêmica de lá, que precisa adiantar algumas aulas, né, e
Muitas vezes eu digo, professor, veja se é interessante dar realmente essas férias, porque se não for, trabalha-se e no final, quando encerrar o contrato, a gente indeniza essas férias, né? Para o substituto, que tem um contrato de 12 meses e renova por mais 12, esse tem o direito a usufruir 2 períodos de 30 dias, né? 30 mais 30. E se for usufruir as 2 férias, tem que ser dentro do período na prorrogação, ok? Então, esse tem direito a usufruir 2 períodos. Volta lá. Só para terminar. Esse tem direito a usufruir 2 períodos de férias de 30 dias cada, correspondente a cada ano de trabalho, e deve usufruir durante a vigência do último ano do trabalho. Se não conseguir, né, só tirar 30 e faltar mais 30, não tem problema, essas férias são indenizadas. Pode seguir. Pronto. A gente vai falar agora sobre as nomeações de servidores. Eu vou passar a palavra para a Tamara, ok? Eu espero que qualquer dúvida, pode perguntar, que mais tarde a gente responde. Boa tarde a todos. Eu sou Tamara. Só complementando aqui, eu vi aqui no chat com relação à sugestão sobre melhorar a parte da comunicação, né, entre as etapas envolvidas no processo de substituto, de contratação. A gente gostaria só de lembrar que o processo de substituto, a gente lida com uma quantidade muito grande de processos e cada um em etapas diferentes, em momentos diferentes. Então, para melhorar esse fluxo, principalmente da comunicação, a gente implementou agora a informação via memorando, assim que é publicado no Diário Oficial da União a convocação do substituto, certo? Para que o campus já esteja ciente, para que esteja preparando ali o recebimento desse substituto, e também para que o efetivo, né, o campus já ciente daquela contratação em andamento, o efetivo ele possa suprir ali alguma pendência que haja no campus para que ele possa se afastar, quando há o caso, certo? Mas também, como a Adilane falou, nos demais trâmites, caso haja necessidade, a gente está disponível para informar qual a posição do contrato e tudo mais. Uma coisa também que eu queria pontuar é que quando a gente informa que há convocação, o substituto ele ainda não foi contratado, né? A gente inicia o processo de contratação. E existem várias coisas que podem acontecer, primeiro, para agilizar ou para demorar um pouco mais a contratação, né? E às vezes acontece de o campus, naquela ânsia, né, de que o professor chegue logo, de resolver alguma demanda, por algum motivo já tem o contato do professor candidato e já entra em contato, já às vezes já coloca em reunião, já coloca em WhatsApp, antes de haver assinatura do contrato. Então, sem a gente saber, né? Então, a gente gostaria de relembrar que isso não é possível, tá? Não é permitido. Quando a gente efetiva aqui o contrato, a gente envia por memorando essa informação, com o prazo, tudo direitinho que ele tem para se apresentar, tá certo? Só falar essa partezinha aqui. Mas a gente vai, aqui no nosso setor, a gente lida não só com a contratação de substituto, mas também com nomeação de servidor, remoção de servidor, redistribuição, contratação de estagiários. Então, só algumas coisas que a gente vai pontuar aqui principalmente para a direção de campus, tá certo? Com relação à nomeação. Quando há alguma vacância, principalmente no campus, a gente lembra que é necessário que o campus abra o processo de solicitação desse provimento, né? Justificando ali, fazendo a solicitação, justificando a necessidade de repor aquela vaga, para que a gente seja mais rápido aqui o direcionamento, né, de fixação de realmente do campo de provimento e dos trâmites necessários para que aquela vaga seja provida, certo? Então, além de abrir o processo endereçado aqui para a CCAP, emitir o memorando de exercício quando chega um novo servidor no campus. É a responsabilidade do diretor-geral, tá? Informando a data exata que ele iniciou as atividades, que é essa data que vai ser
cadastrado aquele servidor. Pode passar. Aqui no nosso setor, a gente lida com a remoção via processo seletivo, né, pelo CIREM. Então, qual é a necessidade do diretor do campus? Primeiro, emitir o memorando de exercício quando chega um novo servidor no campus, endereçado à CCAP, responder ao nosso memorando, informando aquela data de exercício dele, bem como emitir o memorando de liberação do servidor, que vai ser enviado, no caso, removido para o outro campus, certo? Às vezes, se esquece de liberar o servidor que está lá. Então, é necessário enviar este memorando informando que ele está liberado, principalmente porque no memorando precisa conter a informação de que ele não tem pendências administrativas ou acadêmicas e está liberado para o próximo campus de destino, certo? Lembrando também que existe um prazo para isso. A instrução normativa do IFAL traz 5 dias úteis, né? Para o envio deste memorando de liberação, seria o tempo necessário para passar ali as informações mais básicas do trabalho da pessoa para que o outro pudesse sanar as pendências para que ele possa ser liberado. E aqui eu gostaria só de lembrar que, às vezes, há, por algum motivo, a necessidade de estender algum dia ou outro, então que isso seja informado, né? E, às vezes, tem campos que têm interesse de continuar com o servidor. Tamara, eu vou liberar daqui a 1 mês, 2, 3. Então, isso não é possível. Por quê? Porque isso vai impactar no campus que vai receber lá na ponta o servidor e que está esperando sem servidor na ativa no momento. Então, por isso que é necessário também se atentar a esses prazos, tá certo? Pode passar. Redistribuição. Redistribuição, quando se trata de redistribuição, a abertura do processo é diferente, porque a abertura do processo de redistribuição, só explicando aqui a diferença, remoção dentro do IFAL, redistribuição fora, entre órgãos, tá certo? O ACCAP é que é responsável por abrir esses processos, então é importante, nesse momento que a gente vai falar com o servidor e orientá-lo. Então, em relação, é importante ter ciência. Primeiro, existência de um formulário específico para a abertura de processo de redistribuição no IFAL, tá? E o fluxo atualizado se encontra lá no site, tem o link aí para facilitar. Mas o que é importante saber quando se trata de redistribuição? Qualquer dúvida, direciona para a CCAP. É aqui que a gente vai abrir o processo, é aqui que a gente vai instruir o servidor, tanto o nosso servidor, que vai sair, ou servidor externo que venha entrar. A CCAP é que faz toda essa instrução, tá certo? E essa orientação. Pode passar. Conhecimento da vigência da portaria de 2023. Essa portaria foi atualizada, então alguns critérios novos foram aí incorporados, então é bom ter ciência dessa portaria nova. O link também está aí para facilitar. Ao despachar o processo para a CCAP, é obrigatório conter a justificativa sobre as razões que fundamentam o interesse da administração naquela determinada redistribuição. E aí a gente queria deixar claro essa parte, porque toda redistribuição, ela é no interesse da administração, tá certo? Não é no interesse do servidor. Então, quando existe um processo de redistribuição, no momento oportuno, esse processo ele vai passar pelo campus, para que o campus se manifeste. E aí, justifique se ele é favorável ou não àquela redistribuição. E é importante lembrar que a justificativa não é apenas se é favorável ou não, mas a justificativa que fundamente o interesse da administração naquela redistribuição, tá certo? Nós já tivemos casos de processo após estarem no MEC, retornarem aqui, porque a justificativa não convenceu, vamos dizer assim, que aquilo era um interesse da administração. Então, é muito importante entender que essa justificativa não é da direção, não é do servidor, mas é
que justifique e fundamente o interesse da administração pública naquela redistribuição. Tá certo? Deixa eu só, eu acho que tem aqui no site. Porque os servidores removidos por saúde para uma determinada cidade, quando no processo seletivo de remoção interna, não são de ofício inseridos no processo de remoção interna. Eu não entendi exatamente a pergunta. Eu também fiquei na dúvida da pergunta, assim, mas aí a Aguinaldo pode explicar melhor, mas assim, o processo de remoção por saúde, ele tem um objeto, né, que ele é independente dos demais processos, seja a remoção de ofício ou a remoção interna pelo SIREM. Pelo SIREM é por motivação, né, interesse do servidor, que é um processo seletivo, né, o de remoção interna, que existem critérios específicos, né? O servidor versus foi removido do campus Viçosa para a cidade de Maceió. Então, quando um servidor ele é removido por saúde, independente de qual seja a unidade, a vaga não roda porque não existe a vaga. O servidor que é removido por saúde, ele leva o código de vaga junto com ele. É da mesma forma que uma remoção de ofício. Não gera uma vacância. Quando é que tem o SIREM? Quando surge um novo código de vaga, seja um código de vaga novo ou uma vacância, independente de qual seja o motivo, ou seja, há uma vaga a ser provida. Então, vai rodar um processo seletivo interno e aonde a vaga parar, a gente vai fazer o provimento dessa vaga, seja por concurso público, seja por redistribuição. No caso da remoção de ofício, não há um código que a gente recebeu, pelo contrário, né? É uma movimentação de um servidor em que ele leva o código de vaga para essa outra unidade. É isso mesmo, Aguinaldo. Essa é uma problemática que é discutida por todos as instituições, né, federais. Tamara, teu microfone está aberto. Por todas as instituições, porque a gente entende que o servidor ele tem o direito, né, devido às suas condições de saúde, está previsto na legislação a possibilidade da remoção por saúde a partir de avaliação de uma junta médica, mas da mesma forma não está previsto na legislação o suprimento dessa demanda, né, dessa vaga, dessa área que ficou descoberta no campus. Então, o que a gente entende, né, é que, obviamente, o direito do servidor não deve ser retirado, mas institucionalmente precisaria de uma contrapartida. Há pouco tempo eu estive em Brasília, na reunião do Forgep, a gente discutiu sobre essa questão, né, que é eu digo para vocês que existem outras instituições que têm situações muito mais sérias do que a nossa, em relação realmente a inviabilizar o funcionamento de uma unidade, e que a gente precisaria de um substituto, né, para esse servidor, ou alguma iniciativa por parte do MEC para a gente poder dirimir essa problemática, tá, Aguinaldo? Então, a gente compartilha que isso é uma dificuldade, mas é algo que está previsto em lei, o direito do servidor da remoção por saúde, e não há essa substituição, né? Não há negação do direito do servidor, somente administrativamente o servidor seria inserido no processo. Não, então, gente, não tem como ter um processo de remoção interna porque não tem uma vaga. Não vai surgir outro para suprir. Em algum lugar esse buraco fica, entende? Então, é por isso, quando a gente só pode falar em SIREM, em remoção interna, quando surge uma vaga e a gente vai trazer alguém a mais, um outro servidor para compor o quadro funcional. Se não vem um novo, não tem como fazer uma remoção interna, porque igual vai ficar o buraco, né, a falta em algum outro lugar, tá? Talvez, Agnaldo, depois se tiver um outro caso específico, acho que em outro momento, né, fora aqui da formação, a gente pode, né, esclarecer, entender e tentar trabalhar em cima desse caso especificamente. Mas pensando para esse momento aqui, da regra geral, né, é isso. A gente só fala em remoção interna, né, SIREM, quando surge uma vaga, né, quando a gente tem uma vaga nova, seja por vacância ou alguma vaga distribuída do MEC para nós. Nos outros casos, é
uma movimentação mesmo de um servidor, que não surge uma nova possibilidade de provimento. Podemos seguir, meninas. Agora sou eu. Bem-vinda! Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria muito, assim, de fazer vocês pularem um pouquinho, porque essa hora já está todo mundo cansado. Vamos botar aí umas carinhas, umas coisas para me animar, porque senão eu vou ficar triste aqui, falando sozinha. Ê! Vamos lá, vamos lá. A CDCP é bem conhecida de vocês, né? Porque a gente trabalha com vários processos que estão ligados ao nosso desenvolvimento, né, na carreira. E quem faz parte da nossa equipe, a gente teve uma alteração recentemente, quero aqui deixar registrado, né, que a gente é uma pessoa que a gente gosta muito, que é a Célia, que agora está fazendo parte da CGP do campus Maceió, né? Ela solicitou essa remoção e agora a gente só estamos eu, Larissa e a Melissa. A Melissa está conosco também aqui na nossa equipe, maravilhosa também. Temos também a Priscila, que está dando um suporte para a gente aqui, que é a nossa estagiária também. Então, vamos lá. Eu vou tentar passar a parte do gestor, né? Assim, qual é o... A gente tem muita dificuldade, principalmente com prazos. Então, às vezes manda o processo, o gestor não assina, às vezes o processo está todo prontinho e a gente atrasa a solicitação de um pagamento de inscrição em eventos porque tem um campus que o gestor esqueceu, enfim. Então, a gente precisa... Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone... Desculpa, pessoal. Então, tem alguém que não deixou de assinar e isso atrasa o processo, na verdade, de todo mundo. Então, eu vou passando de processo, cada um que a gente trabalha aqui dentro da CDCP e vou falando pontualmente. Dalva? Avaliação de desempenho individual do TAI, né? É um processo que ocorre inteiramente digital. Aliás, todos os nossos processos, grande parte são digitais. Grande parte não, acho que dá 100% dos nossos processos são digitais. E a gente, para esse tipo de solicitação, a gente usa o CIPAC e usa o sistema próprio de avaliação. Qual é o papel principal da chefia? A chefia, ela deve avaliar o servidor que trabalha com ela, né? Ela deve acessar o sistema próprio de avaliação e realiza essa avaliação dentro desse sistema. Após a realização desse sistema, toda finalização do processo é encaminhada pelo servidor para a CDCP. Mas, dependendo de se o gestor não assinou digitalmente esse formulário, ele tem que assinar via CIPAC. Então, o que é que acontece? Geralmente, responde a avaliação dentro do sistema próprio de avaliação e assina no CIPAC. Então, aqui, chefe imediato realiza a avaliação do servidor por meio do sistema de avaliação e assina o formulário no CIPAC após a instrução do processo pelo servidor. Mas o principal desse processo é o feedback que o gestor vai dar para o servidor com relação às suas atividades, com relação a como ele tem feito e procedido, né, a seu desempenho, né, com relação ao seu trabalho. Próximo. Estágio probatório também dos técnicos e docentes. Também é um processo digital. Atualmente, a gente tem passado por uma discussão, né, para a elaboração de uma regulamentação para disciplinar o estágio probatório dentro do Instituto Federal de Alagoas. Junto com a CPPD, a gente tem tentado, né, escrever esse documento, mas diante de tantas agendas, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade. Mas acho que daqui até o final do ano, no máximo, a gente está com essa minuta fechada, discutida, colocada
à disposição para que a comunidade possa ler, possa dar sugestões, enfim. Mas, atualmente, no processo atual, o que é que acontece? A gente só utiliza o CIPAC e a mesma coisa, né, o gestor também só tem como principal atuação nesse processo essa avaliação, né, o acompanhamento desse servidor que acabou de entrar na nossa instituição, e após realizar a avaliação, né, dependendo da sua lotação, assina e encaminha para a CBCP. Mas não é o gestor, né, que faz isso. É a comissão ou a CGP do campus, no caso de reitoria. E Benedito Bentes, a CBCP. Pode passar. Licença capacitação. Licença capacitação é um dos queridinhos aqui da CDCP. Nós temos, assim, uma demanda imensa, né, de solicitações de licença capacitação. E a gente sabe, não sei se todos sabem, mas a licença capacitação é adquirida após 5 anos de serviços prestados à administração pública. Então, a gente ganha 3 meses, né? 3 meses de licença, e a gente pode dividir esse período em até 6 vezes de 15 dias, né? Então, cada vez que a gente adquire esse direito, que são 5 anos, né, para adquirir, a gente tem mais 5 para retirar, para gozar desse direito, que são os 5 anos posteriores. Então, se eu completo 5 anos hoje, dia 1º de 8 de 2023, eu tenho 5 anos na frente para poder gozar do direito que eu adquiri. Então, eu posso muito bem, temos tempo para sentar com as chefias, conversar e fazer essa como é que chama? Essa gestão, né, dessas saídas e da quantidade de tempo que vai tirar ou não. Próximo. Os sistemas que a gente utiliza hoje para licença capacitação é o CIPAC e o SouGov. Ah, Carol, mas é complicado, é chato. Nossa, a gente escuta muito isso, né? A gente precisa melhorar, precisamos melhorar esse processo, mas por enquanto, até o SouGov também está em teste, gente. Então, assim, a gente não pode abrir mão 100% da nossa ferramenta interna, né, e ficar 100% no SouGov. Então, atualmente, a gente está trabalhando nas 2 plataformas, né, tanto na nossa aqui, quanto no SouGov. Por quê? 2 coisas. Tem informações que o SouGov não aceita e a gente precisa ter um protocolo, né, da saída dessas pessoas. Coisa também que a gente não tem com muita facilidade no SouGov. Então, a gente faz isso dentro do CIPAC, certo? E o que é que compete? A chefia imediata, né? Deve acordar com o servidor esse período, importantíssimo isso, né? Principalmente fazer a gestão dessas saídas dentro do setor, para não acontecer de ter 2 ou 3 pessoas, porque não pode, tá saindo todo mundo ao mesmo tempo. Com antecedência, né, que é isso que eu estou falando, é assinar os termos de ciência que os sistemas requerem. Então, toda saída do servidor vai implicar numa ciência da chefia. Então, a chefia tem que se manifestar no processo, dizendo que está ciente e sabe com o período lá, como está lá no termo, né, dando a ciência daquela saída do servidor. A gente recomenda que vocês ajudem a gente a autorizar esses afastamentos, não com antecedência maior de 30 dias, assim. Tem gente que manda processos de licença capacitação com 6 meses de antecedência, né? Para a gente aqui dificulta bastante. Nem vocês como gestores conseguem prever com um tempo tão grande assim, com a dilatação desse prazo tão grande, o que é que vai acontecer daqui a 6 meses. Aí acontece o que aconteceu com alguns servidores, que eles preveem há não sei quanto tempo, e quando sai, aí acontecem outras demandas, e o servidor fica sendo chamado, né, para o trabalho, para poder responder aquelas demandas, e acaba atrapalhando o servidor, que está tirando a licença, né, e também ao processo,
né, que chega com muita antecedência aqui para a gente. É importante também que a chefia acompanhe, né, esses cursos. Que cursos? Não de forma a proibir, não. Mas acompanhar se o curso realmente está em consonância com a atividade, né? E se o servidor também concluiu. Ele vai prestar contas? Vai. Mas pergunta, né? E aí já prestou contas? Né? Porque às vezes o que é que a gente tem visto? Muita gente que não tem prestado conta. Né? Então a gente fica com a cobrança toda na CCP de toda a instituição. Então a gente precisa também desse auxílio aí por parte dos gestores. Próximo, por favor. Vamos lá. O plano de desenvolvimento de pessoal. Toda vez que a gente vai falar do PDP, a gente pergunta, né, se todo mundo conhece o PDP. Todo mundo que está aqui conhece o PDP? Já ouviu falar do plano de desenvolvimento de pessoal? Coloca um joinha aí para ver se já. Alô? Bom, é isso. O PDP é um instrumento importantíssimo, né, da nossa instituição, principalmente porque ele é um documento que vai nortear nossas ações de desenvolvimento. Né? Nós concluímos agora em janeiro, né, o mapeamento de competências. Não sei, muitos aqui estavam na apresentação, lá em 31 de janeiro, onde foi passado todo um relatório do que foi mapeado, né, e da quantidade de pessoas que participaram, enfim. E, a partir desse mapeamento, a gente está estruturando a nossa ação agora de desenvolvimento. E isso vai acontecer de uma forma que vai parecer igual, mas não vai ser igual. Por que vai parecer igual? Vai parecer igual porque a gente não vai mudar os trâmites. Nós vamos usar o CIPAG Web, nós vamos fazer a discussão interna com as nossas equipes, a gente vai sentar, vai reunir, a gente, se quiser, vai sim escolher uma pessoa para cadastrar as competências da equipe, a gente vai homologar e vai passar para a gestão de pessoas. Só que vai ter um cadastro que vai ser importantíssimo esse ano, da necessidade, que vai estar vinculada à competência que vai ser desenvolvida. Essa competência, por sua vez, vai estar vinculada ao objetivo estratégico da nossa instituição. Né? Então, algo que você queira desenvolver no próximo ano, e você vai dizer para a gente, nessa necessidade, que vinculação ela tem com a competência que foi descrita por nós mesmos, porque todas as equipes participaram, certo? E aí, nós vamos depois fazer essas vinculações com os objetivos estratégicos. Então, a gente vai conseguir ver onde é que a gente vai estar ajudando a nossa instituição a atingir seus objetivos por meio do desenvolvimento de pessoas, que é o documento PDP. Então, a ferramenta continua a mesma, a gente vai usar o CIPAG Web, certo? Esse trabalho acontece uma vez por ano, é um trabalho que a gente faz em 2023 para executar em 2024, e a importância é o que eu já falei, né? É um documento que vai nortear essas ações. Então, ela vai ser um pré-requisito, a gente já sabe, para afastamentos, né, de qualificação, para licença-capacitação, para capacitações externas, né? Então, tudo isso está dentro do PDP. Você pode passar, por favor. Dalva? Então, a chefia imediata continua com essa incumbência, né, de reunir os seus servidores e de realizar esse levantamento, discutindo quais são as necessidades que vão ser desenvolvidas no próximo ano, né? E fazer esse cadastro no sistema, né? Pode passar. E o nosso PDP 2024 vai começar a partir de agora. A gente já está anunciando hoje, tá? Que a nossa agenda começou do PDP, e eu vou colocar aqui o cronograma para vocês, tá certo?
Peraí, tá. A Adriana está respondendo. Então, o cronograma para o PDP, que vai ser executado no próximo ano, vai ser esse aqui. Pode passar, por favor. Tá. Eita, ficou bom para vocês aí? Dá para ler, sim. Tá. Pronto. Então, a gente já vem desde o dia 3 de julho, né, nesse planejamento, na verdade, bem antes, né, com a gestão de competências, a gente foi elencar, né, e tivemos uma reunião de validação com a nossa diretoria, né, estamos em elaboração de material, porque requer muita produção de material, inclusive documentos oficiais, que a gente pretende dar essa diferença, né, o PDP agora não vem só a planilha, o PDP, ele vai vir numa nova estrutura, né, explicação metodológica de como é que ele vai ser construído, tudo isso, inclusive dentro num documento oficial, né, a formação de lideranças que hoje a gente está divulgando, né, esse start aí para o PDP 2024, né, e a gente vai fazer antes em paralelo, na verdade, nós vamos fazer envio de material para vocês, né, que seria uma sensibilização, falando sobre o PDP, as datas que são importantes para esses GPs acompanharem, para os campings também, tá, que é essa sensibilização por meio de e-mail, material, né, no grupo do WhatsApp, para a gente poder divulgar, né, e oficinas também, que a gente vai fazer com as lives, né, que vocês já conhecem. A live esse ano, a gente não vai falar o que é o PDP mais, porque a gente entende que vocês já sabem bem o que é o PDP. A gente vai ser bem objetivo, né? As oficinas vão ser realmente para mexer no CIPAG Web. Como eu faço para cadastrar a minha necessidade. Então, se eu já sei, massa. Mas se eu não sei, eu participo das nossas oficinas para a gente poder elaborar da melhor maneira essa necessidade. Então, a primeira está marcada para o dia 21/8, às 14 horas, certo? Vai estar divulgado no site, a gente vai divulgar esse cronograma no site, junto com o endereço também das nossas oficinas. Passa mais uma página, por favor. Pronto. Então, a gente vai ter essas 3 oficinas e a gente vai abrir o CIPAG dia 21/8. E a partir do dia 21/8, vocês vão poder começar o cadastramento das necessidades. Então, nesse ano tem que deixar bem claro o que é que eu estou cadastrando para afastamento para qualificação e para capacitação. Tem que ficar claro porque dentro do nosso PDP do próximo ano a gente quer deixar claro quais são as necessidades de qualificação, certo? Então, algumas diferenças sutis, pequenas, mas que acho que vai dar uma organização maior, né, e uma fluidez maior ao documento, né? E a gente vai ter esse cadastro até o dia 8/9, então vai ser um tempo aí de 2 semanas, onde a gente vai ter que mexer aí com a galera, para poder a galera cadastrar isso. E esse CGPs eu conto com a ajuda de vocês, para aperrear todo mundo, ficar no pé do diretor, no pé dos coordenadores, ficar enchendo o saco mesmo, porque se eu pudesse fazer isso... Ô, Carol, deixa eu contribuir assim também, fazer um reforço, né, fazer o coro. Tá. Na conversa com a DGP, né, a gente teve em todos os campi, nós tratamos sobre isso, sobre a importância do PDP e de vocês manifestarem, né, quais seriam as demandas. Esse é o momento, gente. Por que a gente está começando hoje, né? A gente vai começar o processo de divulgação e vai começar o cadastramento no dia 21. Porque esse período vai ser justamente de explicar, orientar, passar todas as informações para vocês responderem da maneira mais qualificada possível. E a gente já teve todo um trabalho antes que não são competências aleatórias. As competências que estão definidas aí, as necessidades, na realidade, estão vinculadas às lacunas de competências que a gente fez no mapeamento de competências e aos objetivos estratégicos da nossa instituição. Então, o rol de possibilidades de necessidades que vão estar lá
vão ser de acordo com aquilo que realmente, institucionalmente, vai ter um valor estratégico. E claro que vai contribuir para o desenvolvimento de cada um dos servidores e servidoras, mas é importante que se entenda que essas necessidades, elas estão definidas, né, baseadas nas competências. Então, a gente vai passar todas as informações nas oficinas, como a Carol apresentou, e o período vai ser realmente esses 15 dias, é bastante tempo, né, para o servidor poder cadastrar, e para as chefias, vocês, lembrem que eu falei em todos os encontros, vocês, chefias, precisam reunir as suas equipes. Vocês precisam discutir com as suas equipes para não ter duplicidade de cadastramento. A chefia é a única que tem a possibilidade de cadastrar um maior número de servidores de uma mesma necessidade. O servidor só consegue cadastrar um. Então, é importante, né, que vocês façam esse dever de casa, né, esse fazer de casa aí, discutindo com as equipes de vocês. Então, só queria fazer esse reforço, tá, Carol? Tá. E assim, e fazendo esse trabalho, a gente consegue enxergar várias questões que são sistêmicas, que não acontecem só no campus A ou B, né? E a gente consegue trazer, né, a existência aí, uma capacitação que alcance todo mundo, como a gente tem feito na área de compras, de suprimentos, né? Então, é sobre isso, é otimizar o que a gente tem, que não é muito, né? Então, a gente vai ter tudo isso porque esse aperto, porque a gente tem um prazo bem apertado de envio para o CIPEC, né? Então, para a gente enviar o CIPEC, um relatório realmente a contento, né? Um relatório que demonstre efetivamente o que nós precisamos, aí a gente vai ter que trabalhar todo mundo junto. E aí eu peço muito a ajuda de vocês, porque o sucesso desse documento depende exclusivamente da participação de vocês. Pela minha cabeça, eu não consigo fazer sozinha isso, porque a gente não sabe o miudinho que está ali na ponta, não sabe a necessidade específica de cada campus, ou de uma determinada área, de um campus que está a 300 quilômetros da gente aqui. Então, vocês que são as melhores pessoas realmente para descrever essas necessidades, né? Dalva? Dalva? Bom, como é que acontece a execução do PDP? Essa é uma das execuções do PDP, que são os cursos externos, né? E tem sido a gente tem enfrentado vários probleminhas, né, com os cursos externos, porque o que é que a gente precisa? A gente precisa de cumprimento de prazos e de acordos. Então, a gente não pode, né, e aí a gente já vem conversando com a Adriana, e a Adriana já fez essa conversa, inclusive até com o professor Carlos, que a gente não pode ficar esperando os documentos após o prazo. Então, a gente vai acordar, dentro das nossas chamadas internas, para essas capacitações externas, uma data. E a partir dessa data, a gente não vai receber mais. Porque a gente prejudica quem foi pontual, a gente prejudica quem encaminhou o documento na época, e a gente acaba penalizando os outros setores, porque esse tipo de processo não é um processo que roda especificamente e somente na CDCP. Nós somos os demandantes. Aí vai para compras, depois vai para a CGO, né? Então, existe um trâmite legal que precisa acontecer, e que se a gente não consegue tempo para esse trâmite ocorrer, a gente pode implicar em não conseguir contratar o serviço, né? E aí dificulta para quem vai solicitar ainda diárias e passagens, e aí vira uma bola de neve, e a gente fica como se estivesse nadando, né, contra a correnteza. Então, nesses processos de participação dos servidores, sistemas utilizados, e-mail e o CIPAC, né? Onde encontramos esse formulário? Que formulário, Ângelo? O formulário de solicitação de capacitação externa, né? Eu vou colocar depois o link para vocês aqui, está lá na nossa página, né? Quando você coloca capacitação externa, lá na nossa página aparece todos os documentos que são necessários para poder encaminhar.
Isso, obrigada, Melissa. Então, quais são os documentos que são requeridos? Formulário de solicitação de capacitação externa e nota. Eu coloquei dois documentos aqui, que são os 2 documentos que implica o gestor, mas existem mais documentos que são necessários, certo? Minha gente, eu vou fazer de novo, vou falar de novo, para não ser mal entendida e interpretada. Os documentos que eu estou colocando aqui estão ligados apenas ao o que o gestor precisa responder, certo? Então, o que é que o gestor precisa fazer quando um servidor solicita o curso externo? Ele tem que assinar essa solicitação de capacitação externa, porque lá ele vai ver que período, qual é o curso, certo? E a nota de crédito emitida para os servidores do campus. Não é o gestor que vai emitir essa nota, mas ele precisa certificar que tenha esse crédito lá para ser usado, que tenha esse recurso a ser utilizado, né? Até mesmo antes de liberar, né? Porque às vezes o gestor libera e quando chega lá não tem o crédito lá no financeiro. Então, antes de autorizar, a gente solicita que as chefias verifiquem a disponibilidade financeira, né, junto ao seu campus de origem. Por quê? Porque os cursos de capacitação dos campi são pagos pelos campi. Então, chega para a gente a nota de crédito para que a gente só instrua o processo, certo? Então, essa informação é importante. Ponderar se o evento ou curso terá impacto no desenvolvimento das atividades do servidor no setor e só, então, assinar esse formulário de capacitação externa autorizando, depois de fazer essa checagem. E atentar para as datas também. Pode passar. Bom, então deixa eu me despedir. Os outros processos, incentivo à qualificação, progressão por capacitação, eles não implicam diretamente na atuação do gestor, né, porque é um processo que o próprio servidor pode solicitar, então por isso que a gente não colocou aqui. Os processos também de progressão docente, todos também são geridos pela CPPD, mas se vocês tiverem qualquer dúvida com relação, a gente pode intermediar, a gente vai junto também e está aqui disponível. Então é isso, pessoal, eu estou disponível aqui, tá? E a gente, quando marcar a nossa... Vocês já sabem a data da live, primeira live, dia 21/8, espero vê-los lá, tá certo? Boa tarde, Adriana, vai falar? Oi, pode seguir, Vólia. Pode seguir. Boa tarde, meu nome é Vólia Brandão, eu sou médica do trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre os periódicos, né? Como foi falado inicialmente, não dá para a gente exaurir, né, todas as dúvidas, né? Mas a gente vai dar uma pincelada do que é realmente importante, né, para a gestão ficar ciente. Eu vou começar pelos periódicos, pode passar. Isso. Na verdade, os exames médicos periódicos, eles fazem parte de um programa, eles fazem parte de todo um conjunto, né, de ações para monitorar e preservar a saúde do trabalhador, a saúde do servidor. Então, os exames médicos periódicos para os servidores têm como objetivo detectar situações de risco à saúde relacionadas com as atividades laborativas ou com o ambiente de trabalho e serão realizados conforme os seguintes intervalos de tempo. Então, bienal para os servidores com idade de 18 e 45 anos, anual para os servidores com idade acima de 45 anos e anual ou intervalos menores para os servidores expostos a riscos que possam implicar o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou profissional e para os portadores de doenças crônicas. Então, alguns servidores, em seu ambiente de trabalho, eles podem estar expostos a riscos físicos, químicos, biológicos e independente desses riscos, a gente tem que monitorar a saúde desse trabalhador, a saúde desse servidor. Então, assim, não precisa passar agora, tá? Mas, assim, o que constitui esses exames periódicos? Né? Seria a realização de exames laboratoriais, a realização de exames radiológicos e de imagem, e, por fim, uma avaliação clínica com o médico do trabalho. Ele vai avaliar esses exames, vai examinar, né, o paciente, fazer um exame físico, e emitir o atestado de saúde ocupacional, que é um documento de que realmente aquele trabalhador, aquele servidor, ele está apto para exercer aquela função, aquela atividade.
E esses exames solicitados, eles vão ser solicitados de acordo com a idade, o sexo e o grau de exposição, né, aos fatores de risco no ambiente de trabalho. Nós temos o decreto que rege os exames periódicos dos servidores públicos. E nesse decreto, para todos, né, os servidores, existem os exames laboratoriais, todos vão colher para monitorar a sua saúde, né? Então, assim, um hemograma completo, uma glicemia de jejum, uma ureia, uma creatinina, um colesterol total, um triglicerídeo, as provas de função hepática, para as mulheres todas, a citologia oncótica, e aí a gente começa pelos níveis de idade. Então, para os servidores acima de 45 anos, além destes, a gente também vai solicitar o exame oftalmológico. Acima de 50 anos, os servidores do sexo masculino farão PSA, femininos farão a mamografia, e para todos, acima de 50 anos, além daqueles de sangue, além do oftalmológico, acima de 45 anos, vai colher também a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, assim, gente, desculpa, deixa eu retornar. Pode passar agora. Então, como é que vai se dar essa convocação dos servidores para participar do programa de exames periódicos? Eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente. Existem clínicas que são credenciadas, né, para realizar cada exame desse. Então, assim, o exame laboratorial, se for feito em Maceió, será feito no laboratório SEIB, né, a citologia oncótica, Med-Radios, ou nos interiores, nos diversos interiores. Mas quem faz essa contratação dessa clínica não é o IFAL. O IFAL, ele fez uma contratação, né, por um processo licitatório, com uma empresa. Essa empresa ganhou a licitação, e é essa empresa quem vai fazer a contratação dessas clínicas, tá? Que vai monitorar, que vai gerenciar a realização desses exames. Então, nós entramos no CIAP Saúde, no módulo CIAP Saúde, convocamos aqueles campos de acordo com o cronograma que já foi divulgado pelo site, e aí nós fazemos a convocação, eu faço a convocação no sistema, aviso a empresa que se chama Anabim, a empresa que ganhou o processo licitatório, a Anabim dá o aceite da realização desses exames, o servidor recebe um e-mail automático e recebe também pelo SOGOV uma mensagem de que ele tem uma convocação de exame periódico para fazer. E aí ele vai seguindo os passos pelo próprio aplicativo do SOGOV, que é bem autoexplicativo, e aí ele dá o aceite ou ele não dá o aceite. Se ele der o aceite, ele segue, né, para escolher qual vai ser o local que ele vai fazer os exames, Arapiraca ou Maceió, né, a depender do campus dele, vai ter a disponibilidade de onde ele pode fazer. E aí, à medida que ele for assinando o termo de que está aceitando, preenchendo o formulário de anamnese, que são algumas perguntas sobre a saúde dele, no final vão ser emitidas umas guias. E nessas guias vai ter, na última página vai ter o endereço de onde ele pode realizar, onde ele deve ligar para realizar esses... o cronograma, deixa eu dar uma olhada quando é que vai ser o campus de Maceió, se eu não me engano é no final do ano, tá, gente? É setembro, é isso mesmo, uma pergunta aqui no chat. Então, assim, é setembro. Então, essas guias, o servidor ele vai imprimir essa guia, vai ficar atento, né, onde é que deve ser realizado. Na última folhinha tem os exames, e as clínicas onde é que ele deve se dirigir. Quando ele está com todos os exames, ele vai marcar uma avaliação clínica com o médico do trabalho, que se chama avaliação clínica na guia, e ele vai levar seus exames, e ali ele vai ser examinado e vai ser emitido o ASO, né, que seria a materialização mesmo, a conclusão ali do exame periódico. Uma coisa importante que tem gerado muita dúvida o que acontece? Nessas clínicas que fazem, o médico do trabalho faz para as clínicas de empresas privadas, ele entrega o ASO para o servidor, para o trabalhador, em duas guias, e diz, olha, uma é sua, e uma você entrega no RH da sua empresa. Mas nós não somos regidos, né, pela CLT, nós não somos privados, então nós somos federais, então não precisa, tá? Então, assim, se alguém questionar, o médico disse que eu precisava entregar uma guia no RH, sim, pode entregar, é interessante você entregar para a CGP do seu campus, para que fique na sua ficha funcional, mas não é obrigatório, porque a gente vai ter acesso a quem fez através do sistema, tá? Então, assim, ou ele dá o aceite, né, ou ele recusa a sua participação, né, e ao servidor fica facultada a decisão de participar do programa de avaliação periódica, mas a recusa terá que ser formalizada via preenchimento do termo de responsabilidade. Bem, aí eu quero mudar, gente. Eu deixei isso aqui para vocês, já deixei assim, porque hoje pela manhã a gente confirmou a informação
de que o SOGOV, ele não disponibiliza mais esse termo, né, de responsabilidade. A gente vai mudar na cartilha e no e-book, né, porque o que se entende? Que a partir do momento que você entra no SOGOV com a sua senha, você já está autenticando que foi você que se recusou. Então, não precisa mais, eu acho que alguém queria perguntar isso, né? Então, assim, não existe mais esse termo, esse preenchimento de termo de responsabilidade, tá? As perguntas vão ficar pelo chat ou vão ser respondidas agora? Eu prefiro que seja pelo chat, que a gente segue, é bem rapidinho aqui, aí quando acabar, aí eu respondo. Então, assim, hoje até já respondi 2 perguntas, né, pelo e-mail, acho que é para duas CGPs, que os servidores não estavam conseguindo dar esse termo de responsabilidade, e realmente está confirmado, né, não se tira mais esse termo de responsabilidade, tá, gente? E também não tem nenhuma penalidade para o servidor que não realiza os periódicos, né? Mas é importante a gente frisar que faz parte, né, do monitoramento da saúde do servidor, e que é importante que ele faça, né? Então, a realização dos exames periódicos ocorrerá no horário de expediente, sem qualquer ônus ou necessidade de compensação de horários por parte dos servidores. Porém, cabe ao servidor informar a chefia imediata sobre os horários agendados para a realização dos exames periódicos. Pode passar o próximo. Se no período de realização dos exames periódicos o servidor estiver afastado, a convocação ocorrerá após o seu retorno ou no ano subsequente. No caso do afastamento não ser considerado como de efetivo exercício, a administração pública fica desobrigada de realizar os exames periódicos nos referidos servidores. O que acontece? Quando eu entro no CEAP Saúde, que eu faço a convocação por campus, ou até individual mesmo, como tem acontecido, alguns ficam de fora, o sistema não reconhece, ou naquele momento estava afastado de férias ou de licença saúde, seja qualquer tipo de afastamento, seja licença saúde, licença capacitação, férias, o sistema ele reconhece que aquele servidor não deve ser convocado. Então, a pessoa não vai ser convocada, né? Então, assim, tem um monte de dúvidas aqui surgindo, mas é o que eu disse, não dá para a gente responder tudo nessa apresentação, tá? Mas eu vou deixar aqui no chat algumas perguntas e respostas, a cartilha que também pode ajudar, e a gente responde também já, viu? E assim, eu dizer, como a gente, né, objetivou fazer a apresentação, deixar ela toda gravada e no final a gente vê os questionamentos, né, a gente pode ir respondendo pelo chat e depois também alguma pergunta por áudio, mas só para a gente concluir, né, o conteúdo. Né? Vocês vão segurando aí, vão registrando as perguntinhas de vocês que a gente vai responder tudo. E na verdade, 90% das perguntas estão no perguntas e respostas. Nesses links que eu vou colocar aqui no chat, vocês já vão conseguir as respostas facilmente. Não tem muito problema não em relação a isso. Então, assim, quando a gente faz a convocação, se aquele servidor estiver afastado por alguma licença, enfim, ele não é convocado. Tá? Mas aí depois eu voltei das minhas férias, ou eu estava de licença só 5 dias de atestado. A gente tem tentado cruzar as informações, né, as planilhas com a licença, com férias, para convocar essas pessoas depois individualmente. Então, tem pessoas que vão chegar no campus e vão dizer assim, puxa, mas fulaninho foi convocado e eu não fui. Por que eu não fui do mesmo campus? Provavelmente o sistema reconheceu que você estava de licença naquele dia que foi convocado. Seja uma licença saúde, seja um atestado de 1 dia, 2, 3, 4, enfim, ou de férias, ou no finzinho de férias, e aí o sistema não convocou. Mas aí a gente vai estar atento e para estar convocando esse pessoal individualmente, tá? E como eu falei, o exame médico periódico será concluído somente quando emitido o atestado de saúde ocupacional, que é o único exame que o servidor não pode, é o único documento que o servidor não pode fazer na rede privada, tá? Outros ele pode fazer, hemograma ele pode fazer, ele só tem que estar atento realmente às validades. Ele pode fazer todos. Citologia eu quero fazer com a minha médica, hemograma eu quero fazer no laboratório da minha confiança, pode fazer. O IFAL não vai arcar com esse custo, mas você pode fazer com o seu laboratório de confiança. Mas o ASO, o atestado de saúde ocupacional, tem que realmente ser feito com a guia do IFAL, tá? Não pode ser feito, foi outra pergunta que eu respondi essa semana. E aí eu peço, né, a gente pede que todas as perguntas e respostas, para que a gente tenha um controle, realmente, de fato, de que foi respondido, de que, né, esse aqui eu respondi, esse aqui eu não respondi, como são vários, muitas coisas. Então, às vezes, manda pelo WhatsApp, às vezes eu não consigo dar conta, né, eu digo assim, puxa, eu não perco o controle, né, eu prefiro, né, então a gente pede que seja por e-mail. Manda por e-mail, registra, sempre está dizendo aos servidores que dá um retorno para a gente de como foi o atendimento, foi ruim, foi bom, não gostei disso, eu gostei daquilo. Depois a gente vai fazer realmente
um processo de questionamento do que pode ser melhorado, enfim, mas tudo que quiserem falar pode ser pelo e-mail também, tá, gente? É isso. Olha, eu acho que ficou só uma pergunta, de Deixa eu repente, para ver. reforçar, tu comentou, Tá, tudo já, bem. Vamos mas lá. aí é só a questão se existe um ASO oficial ou a clínica credenciada pode emitir o formulário próprio, né, o Tá. ASO. Tá bom, beleza, isso é ótimo. Veja, essa pergunta é boa. Veja bem, o ideal é que a clínica, no momento do atendimento, ela tivesse acesso ao CIAP Saúde, porque aí ela faria, a médica faria, colocaria logo no CIAP, né, no CIAP Saúde, ali, e já emitiria o ASO, realmente, da administração pública. Mas são várias clínicas, isso não é possível. Então, eles vão emitir o ASO, tipo da Clinaf, aqui em Maceió, que é a clínica. Ele vai emitir o próprio ASO, vai entregar para o servidor, mas aquele ASO não é o ASO do nosso serviço, tá? Depois ele vai postar no sistema, e aí aí aparece no aplicativo do SouGov o ASO para que o servidor tenha acesso a imprimir, a baixar, ficar com PDF, mas isso não vai ser rápido, tá? Porque aí o processo é assim, o médico vai atender, ele te dá uma via, porque é uma comprovação de que você foi, de que você recebeu aquele documento, pode ser anexado na tua pasta funcional, na CGP, mas para depois, aquilo ali, tudo que foi feito, vai ser colocado no sistema, realmente, da federal, o nosso. E aí, depois, vai ser emitido outro ASO. Mas também não é obrigatório que o servidor entregue a ninguém esse ASO, ele pode pegar para ele pode olhar, mas não, tá? Então, a clínica vai, sim, emitir o formulário próprio, mas, obrigada, Ilda, colocou o e-mail, eu ia colocar. A clínica vai emitir o seu formulário próprio, mas o nosso controle vai ser quando for colocado no sistema do CIAP Saúde. Eu respondi? Sim, sim. Obrigada, Vólia. Dispõe. Maria. Boa tarde. Boa. Meu nome é Maria Carolina, boa tarde. Eu sou médica perita pelo CIAS. Estou preocupada se ainda dá para o pessoal absorver alguma coisa, porque é muita informação, né? E eu acho que eu vou falar um bocado agora ainda. De qualquer forma, já estou adiantando o e-mail do CIAS também, tá, gente? Porque a gente entra diariamente no e-mail, então dúvidas que surjam, situações que não se enquadrem aqui no que eu estou falando, vocês podem enviar e-mail, que a gente costuma responder no máximo até 24 horas, tá? Então, começando pela parte de perícia do CIAS, eu vou falar um pouquinho sobre o atestado médico. Uma situação que a gente vê muito é alguns servidores dizerem que a chefia disse que atestado pequeno não precisa enviar, tá? Então, eu já vou começar com essa frase. Todo atestado deve ser enviado para o CIAS, todo e qualquer um, tá? A única situação de documento médico que não é encaminhado para o CIAS é a declaração de comparecimento, que foi uma consulta ou um exame. Isso é direto com a chefia imediata. Mas, se foi atestado, é para o CIAS. A via oficial de encaminhamento de atestados ao CIAS é através do SouGov. Vocês entrando no aplicativo, tem uma área lá, Minha Saúde, e ali você tem como digitalizar, tirar foto do atestado, já chega para a gente no CIAP Saúde. Se esse atestado, por algum motivo, não tiver completo, às vezes o médico não quer colocar o CIRI, por algum motivo ficou com algum erro, e vocês não conseguem acessar o médico novamente para pedir que corrija o atestado, aí vocês podem enviar pelo e-mail, que a gente também vai dar um seguimento. Mas, a princípio, todo atestado deve ser enviado pelo SouGov. Né? Então, começando aí pelo slide atual, o servidor deverá notificar a chefia imediatamente sobre o afastamento por motivo de saúde e enviar o atestado através do SouGov pelo atestado web. O envio deverá ocorrer até em 5 dias corridos. Então, se o servidor perder o prazo, o atestado tem que ser encaminhado pelo e-mail para agendamento de perícia, tá? O SouGov não vai aceitar. O sistema também não aceita registro de atestado com os índices E76.3. Isso é uma confusão comum, porque esse CID ele é de pessoa doente acompanhando familiar. O CIAP Saúde não aceita. Então, atestados com esse CID, infelizmente, vão ter que ser periciados, mesmo que seja de um dia só. E lembrando que quando a licença é para acompanhamento de familiar, o periciado é o familiar. Então, para a perícia, o familiar do CID vai ter que comparecer também, tá?
E em caso de situações em que o atestado não tem o CID, muito servidor vem aqui para a perícia reclamando que o médico que deu o atestado disse que não tem obrigação de pôr o CID, que não é para pôr o CID. Realmente, não tem obrigação de pôr o CID. A pessoa vai ter direito à licença, mas vai ser obrigada a comparecer à perícia para que o médico perito comprove o adoecimento e estabeleça um CID durante a perícia. Então, se você tiver um diálogo com o médico, explicar isso a ele. Você não está obrigando ele a pôr o CID, porque não é uma coisa que é legal obrigar, mas é um facilitador para que o servidor possa ser dispensado de perícia, tá? Pode passar. O comparecimento à consulta com o profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou exames por uma fração do dia não gera licença, por falta de amparo legal, mas deverá ser comprovado por meio de declaração de comparecimento emitida por profissional assistente para servir como justificativa de afastamento. Foi o que eu falei antes. Essa situação que não completa um dia não é configurada como atestado, é uma declaração de comparecimento, e isso é direto com a chefia imediata, não é com CIAs. Isso independe do cabeçalho, tá? Do que a pessoa colocou, se escreveu laudo, relatório, atestado, se configurar algo que não gerou um dia de afastamento, não é atestado. Pode passar. Então, quais os tipos de licença que a gente pode conceder, né? A licença para tratamento da própria saúde, né? Do servidor que está acometido por alguma patologia. Para o servidor, a gente vai ter regras diferentes para o servidor efetivo e para os que a gente tem RGPS no quadro, tá? A perícia oficial poderá ser dispensada para concessão de licença para tratamento de saúde, desde que... Então, quais são as situações que dispensam perícia? Que esse atestado não ultrapasse 14 dias corridos e somado a outras licenças para tratamento de saúde nos últimos 12 meses, seja inferior a 15 dias. Então, se o servidor não tem certeza do tempo, vai enviar o atestado para a gente e a gente vai fazer essa avaliação se está dentro dos 14 dias, porque não é o ano cronológico, isso cada servidor tem uma contagem diferente e a gente vai responder também pelo aplicativo, tá? É outra coisa que eu tenho visto, muito servidor encaminha o atestado para a gente pelo Sogov e acha que está resolvido. Tem que acompanhar, porque no agendamento de perícia é pelo aplicativo que a gente marca, e o e-mail que tiver cadastrado no aplicativo, se for o institucional ou se for outro e-mail, ele vai receber a comunicação do agendamento dessa perícia, tá? Pode passar. Então, o servidor deverá ser submetido à perícia no caso de atraso do envio do atestado ou das informações não serem congruentes. Em caso de realização de perícia, a decisão final sobre o tempo de início e duração do afastamento será decidido pelo perito, podendo levar em consideração a sugestão do médico. A CGP de cada campus recebe uma notificação sobre o agendamento de uma perícia e também sobre o tempo de licença quando a perícia é concluída. Então, o que é que tem de importante aqui? Primeiro, que existem as regras para a perícia, gente, mas dependendo da situação, a gente pode convocar para a perícia qualquer servidor que envie qualquer tipo de documento. Ainda é uma decisão nossa, dependendo do que a gente receba. Óbvio que são casos eventuais, mas às vezes a gente recebe atestado com sinais de rasura. Então, dependendo da nossa avaliação, a gente sempre pode convocar para a perícia, tá? E o que vem no atestado não é obrigatório. Tem muito servidor que chega achando que a gente vai só homologar, né? Que seria só colocar um carimbo de aceito. Não é. A gente vai avaliar caso a caso e decidir pelo período real da licença. Pode passar. E no caso do RGPS, como funciona essa licença para tratamento da própria saúde, né? Todos os servidores RGPS têm que ser periciados, independente do tempo de afastamento, mesmo que o atestado seja de apenas um dia, tá? E apenas os primeiros 15 dias de licença serão concedidos pelos CIAs, tá? Como o vínculo deles é o INSS, a gente só tem legalmente a capacidade de fornecer os primeiros 15 dias. Se o afastamento desse servidor do RGPS ultrapassar, a partir do 16º dia, a licença tem que ser concedida pelo INSS. Pode passar. Nessa situação, por que está explicitado aí que o órgão não deve impedir o retorno do empregado? Porque atualmente o INSS está levando 3 a 4 meses para fazer as perícias. Então, muitas vezes a licença acaba antes mesmo do servidor do RGPS fazer a perícia, tá? Então, o órgão não deve impedir o retorno do empregado caso o agendamento da avaliação pericial do INSS ultrapasse o período de afastamento sugerido pelo profissional assistente.
ou se o segurado desejar antecipar o seu retorno ao trabalho e for considerado apto pelo profissional assistente. No entanto, o servidor ainda terá que se submeter à perícia pelo INSS, mesmo já tendo voltado ao trabalho. Se surgir uma nova solicitação de licença desse mesmo servidor após esses 15 dias iniciais, como é que a gente procede? Pode passar. Então, ele já... Ô, Maria, deixa eu te interromper bem Pode rapidinho, só porque pode gerar uma dúvida nas pessoas, como tem alguns que estão novatos. Por que a gente está falando aqui em RGPS, né? Em que casos que se aplica, né? A questão do... Isso, sabe, principalmente professor substituto, né? É o tipo de vínculo mais comum que a gente tem. Tem também o intérprete de Libras, né? Não sei se tem, pelo menos por mim, aqui já passou muito professor substituto e intérprete de Libras, que tem um vínculo, né? Não são concursos, né? São contratos de serviço. Isso, perfeito. Eu sabia que era isso, mas eu quis que tu reforçasse. Porque talvez nem todo mundo estivesse entendendo, né? Porque as pessoas podem pensar, né? O que tem a ver, né? INSS e tal, né? Mas então, para o servidor efetivo tem nada a ver, nem precisa ouvir essa parte, a não ser os gestores e as CPPs entenderem a condução, né? Desses servidores RGPS. Então, é 8745, tá, gente? A lei 8745. Então, esse servidor vinculado ao RGPS, ele só tem direito de ter a licença homologada pelo CIAS nos primeiros 15 dias. Mas se ele tirar 15 dias e logo em seguida vier outro atestado de 15 dias, né? Porque às vezes pode acontecer. O que a gente faz? Se ainda tiver menos de 60 dias dos 15 dias anteriores, ele deverá ser encaminhado ao INSS. A gente ainda não pode prorrogar esse benefício. Se tiver mais de 60 dias dos 15 dias iniciais, a gente pode fazer uma outra perícia. Aí tem uma exceção. Mesmo que ainda não tenha 60 dias, se forem doenças diferentes, a gente também tem o direito de homologar mais 15 dias. Se esse adoecimento, esse segundo, não tiver relação direta com o primeiro, tá? Pode passar. Então, isso que eu falei até agora foi licença para cuidar da nossa própria saúde, do servidor. A gente também tem um tipo de licença, que é a licença de tratamento de saúde de pessoa da família, tá? Para o servidor efetivo. A licença somente será deferida se a assistência pessoal do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Em caso de atraso para o envio ou em caso de os dados informados pelo servidor não serem congruentes com o atestado, o familiar deverá ser submetido à perícia médica, tá? Aquela mesma situação que eu falei inicialmente, se o atestado não estiver completo ou já tiver extrapolado a quantidade de dias, tem que fazer perícia. Pode passar. A mesma situação, em caso de realização de perícia, a decisão final sobre o tempo de início e duração do afastamento será decidido pelo perito, podendo levar em consideração a sugestão do médico assistente do servidor. A CGP de cada campus recebe a notificação sobre o agendamento de uma perícia e também sobre o tempo de licença quando a perícia é concluída. Pode passar. Então, aqui também a mesma situação. Para os servidores que não são efetivos, tá? Eles não têm direito à licença para tratamento de pessoa da saúde. Só quem tem direito é o servidor efetivo, tá? Então, os contratados por tempo determinados e os empregados públicos não farão jus à licença de doença pessoa da família, uma vez que não são considerados servidores públicos. Pode passar. Então, em relação à doença da saúde, é isso, tá? Lembrando que, para que seja concedida essa licença por um adoecimento de familiar, além de toda a documentação médica, tem também um parecer do serviço social, para que a gente tenha a visão social de que realmente aquele é o familiar, o servidor, no caso, que tem que cuidar daquele familiar, e o familiar em questão não pode ser qualquer pessoa, um primo de terceiro grau, um tio, não. Tem a lista dos servidores que podem estar contemplados com essa licença, tá? E eles têm que estar inseridos no CIAP Saúde, então, para isso, eles têm que fazer um cadastro na CGP dos familiares, para que a gente possa inserir essas licenças, tá? Então, além das licenças, o CIAS também contempla alguns outros tipos de perícia, né? Uma delas é a remoção por motivo de saúde. Vocês já ouviram aí as outras formas de remoção dentro do Instituto, e uma forma de remoção é por motivo de saúde, né? Elas têm como mérito
há necessidade para o tratamento de saúde do servidor ou do seu familiar, considerando que a mudança de localidade seja necessária ao tratamento. E consideram-se da família do servidor, além de cônjuge e filhos, qualquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Pode passar. A solicitação de remoção por motivo de saúde deve ser realizada pelo servidor através de processo administrativo. Esse tipo de avaliação sempre é feito por junta médica e, a depender da situação, a gente também pede os pareceres da equipe multi, tá? E não é prevista por lei a remoção por motivo de saúde entre órgãos distintos, sendo possível o deslocamento do servidor apenas mediante redistribuição, né? Isso aí é uma coisa mais de nomenclatura mesmo, né? O que a 8.112 prevê é remoção por saúde, não é redistribuição. E a remoção significa deslocamento dentro do mesmo órgão. Isso porque algumas vezes chega para a gente processo de remoção de algum servidor nosso, que é de outro estado, e pedindo uma remoção, por exemplo, do nosso instituto para outro instituto, né? Pernambuco, ou qual que seja. Então, isso não é remoção. Esse processo a gente não marca a perícia, a gente devolve, porque não constitui remoção. Remoção é dentro do mesmo órgão, tá? Então, há uma avaliação sempre por junta médica e ela não é prevista para os casos de redistribuição. Pode passar. Outro tipo de perícia é o horário especial por deficiência, tá? Ele não é condicionado unicamente à condição da deficiência, mas também ao fato da mesma gerar necessidade de menor carga horária de trabalho, seja porque o trabalho em tal jornada possa prejudicar a saúde do servidor ou dificultar a presença do mesmo nas terapias necessárias, ao próprio ou ao familiar deficiente, tá? Só, gente, chamando a atenção do que é esse artigo da 8.112. Horário especial por deficiência. Os CIAs não têm nenhum alcance para mexer em horário de trabalho de ninguém que não seja deficiente. Esse é o primeiro ponto, né? Porque às vezes a compreensão é errada, eu tenho determinada doença, ou eu estou passando por tal situação. A primeira coisa que tem que ser configurada tem que existir uma deficiência. O horário especial só é na vigência de deficiência. Então, primeiro a gente constata a deficiência. Se existir a deficiência, a gente ainda tem que avaliar se a jornada de trabalho do servidor, de alguma forma, o está prejudicando por conta dessa deficiência, ou porque a jornada de trabalho aumenta o problema de saúde, vamos falar dessa forma, ou porque ele precisa de terapias que são incompatíveis com a jornada de trabalho. Para isso que existe essa possibilidade de redução de carga horária, tá? Pode passar. A solicitação de horário especial deve ser realizada pelo servidor através de processo administrativo e também é um tipo de avaliação pericial por junta médica. A junta oficial fundamentará sua decisão considerando a necessidade da presença do servidor junto ao familiar, bem como a condição do examinado. Nesse caso, porque esse tipo de benefício também pode ser dado ao servidor com familiar deficiente, né? Desde que preencha os requisitos. Pode passar. Esse é outro tipo de perícia que é bastante interessante que todos os gestores tenham ciência, tá? Existe uma perícia específica que chama avaliação da capacidade laborativa por recomendação superior, está incluída lá no artigo 206 da 8.112. Caso seja observado possível alteração na capacidade laborativa do servidor por motivos de saúde, a chefia pode requerer uma avaliação pericial através de uma abertura de processo administrativo. Então, está acontecendo alguma situação no campus que a gestão está tendo dificuldade de conduzir e lhes parece que está associado a um adoecimento que levou à perda de capacidade laborativa, não é necessário que o servidor esteja em acompanhamento médico ou tenha atestado. O próprio gestor pode abrir um processo, encaminhar para a gente e a gente convoca essa pessoa para ser avaliada para ver se a gente constata se há um adoecimento ou não que a impeça de trabalhar. Pode passar. Ao fim da avaliação, a junta médica pode concluir que não há alteração de saúde que justifique a alteração da capacidade laborativa, ou, em caso de julgar que a capacidade está comprometida, pode julgar necessária a licença para tratamento de saúde. Então, se houver realmente um comprometimento de saúde, mesmo sem o atestado, nesse caso, a gente pode conceder uma licença inicial e encaminhar o servidor para procurar, então, assistência, né? Pode passar. Outra possibilidade de afastamento do trabalho, né, de licença concedida nas perícias judiciais, é a licença por acidente em serviço ou por doença profissional, tá? É um artigo diferente, com enquadramento diferente das licenças para tratamento de saúde.
O acidente em serviço configura-se como dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, bem como aquele sofrido no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa. Pode passar. Acidente de trabalho. São considerados acidentes de trabalho que ocorrem com os empregados públicos, os ocupantes de cargo comissionado sem vínculo efetivo e os contratados temporariamente, ou seja, os também que são vinculados pelo RGPS, tá? Pode passar. Então, como que a gente deve conduzir um acidente de serviço no servidor efetivo, tá? Em todo e qualquer acidente de serviço que provoque ou não lesões no servidor, havendo ou não afastamento de suas atividades, a comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama de CAT, deve ser emitida. Então, só chamando a atenção. Não é obrigado essa pessoa se afastar do trabalho. Se houve algum tipo de situação no ambiente de trabalho que possa ser considerado um acidente de trabalho, deve ser preenchido o documento chamado CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, mesmo que esse servidor não precise se afastar do trabalho. O formulário da CAT deve ser preenchido mesmo em causa de suspeito do acidente ou doença, até que seja confirmado seu nexo causal. No caso de haver documento comprobatório de acidente, como boletim de ocorrência, fotografia ou outros, recomenda-se anexar esses documentos à CAT. Tá? A CAT é um documento padrão, onde vai ter várias informações sobre o ocorrido. Mas daí a ser configurado um acidente de trabalho, tá? Vai passar por perícia, e na avaliação pericial, na grande maioria das vezes a gente perde o suporte da médica do trabalho, a gente vai concluir se há ou não esse termo nexo causal. Só depois dessa avaliação, onde é concedido o nexo causal, é que fica caracterizado o acidente de trabalho. Não basta existir a CAT, tem que ter a confirmação do nexo causal. Pode passar. A CAT deve ser apresentada no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias assim o exigirem. Quem pode preencher uma CAT, tá? Porque também tem uma confusão de que tem que ser só o perito ou o médico do trabalho. O próprio servidor pode preencher a CAT, a chefia imediata, a equipe de vigilância de ambientes e processos de trabalho, membros da família, peritos, testemunha, praticamente todo mundo, tá? Quem presenciou ou não, mas está diante do servidor relatando o fato, pode preencher a CAT, porque, na verdade, aquele, como eu já falei, aquele documento vai ter validade oficial depois da perícia, mas o servidor deve ser encaminhado com aquele documento. Pode passar. Caso a CAT não tenha sido preenchida, o profissional de gestão de pessoa de saúde que primeiro atender o servidor ficará responsável pelo preenchimento. Após o devido preenchimento da CAT, essa deverá ser encaminhada para unidades CIAIS e o nexo causal será estabelecido pelo perito oficial em saúde. Os servidores afastados ou não por motivo de acidente em serviço ou por doença profissional ou relacionada ao trabalho deverão ser submetidos à perícia, independente da quantidade de dias de licença. Então, reforçando o que eu já falei, se existe uma CAT, mesmo que não haja afastamento, vai passar por perícia para a gente concluir ou não pelo nexo causal, tá? Pode passar. E no RGPS, como é que a gente faz, né? No professor substituto, no intérprete de Libras, naquele servidor que tem aquele vínculo de contrato temporário. O órgão deverá comunicar o acidente de trabalho ao INSS até o primeiro dia útil após o acidente. Em caso de morte, essa comunicação deve ser imediata, sob pena de multa. O segurado deverá ser encaminhado ao INSS pelo RH do órgão por meio do preenchimento da CAT e emitir uma cópia para ser entregue ao acidentado ou ao seu familiar e ao sindicato correspondente. Pode passar. A CAT deverá ser preenchida e encaminhada, mesmo que o servidor ocupante de cargo de comissão sem vínculo efetivo com a administração, o contratado por tempo determinado ou o empregado público anistiado não tenha se licenciado. É o mesmo raciocínio do efetivo, tá? Houve um acidente, mesmo sem licença, a CAT deve ser preenchida e encaminhada ao INSS. Igual à situação do efetivo, a comprovação do acidente de trabalho também compete a um perito, mas nesse caso, na perícia do INSS, vai ser configurado o nexo causal ou não. Compete aos órgãos da administração pública tão somente a emissão e o envio da CAT dentro dos prazos legais. Pode passar.
os servidores ocupantes de cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a administração pública, os contratados por tempo determinado e os empregados públicos anistiados, quando vítimas de acidentes de trabalho, serão encaminhados ao INSS a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Cabe, nestes casos, ao INSS a realização de perícia e responsabilidade pela remuneração do período que exercer aos 15 dias dos casos previstos em lei. Nesse caso, porque houve o afastamento. Então, os 15 primeiros dias é pelo CIAS, mas o CIAS não vai fazer o nexo causal, e a partir do 16º dia dessa licença, ele vai para o INSS, e é lá que o médico perito do INSS vai avaliar o nexo causal. Por sua vez, cabe a realização da perícia na unidade do INSS, como eu acabei de falar. Então, gente, o CIAS abrange muito mais do que isso, tá? Ficaria grande demais a apresentação. Nós estamos abertos a sanar dúvidas. Como eu já falei, nós temos um e-mail que a gente costuma responder no máximo em 24 horas. E também o CIAS funciona direto de 7 da manhã às 7 da noite. Quem quiser ligar, alguma dúvida que surja, que precisa de uma orientação, nós estamos disponíveis. Joia, Maria, muito obrigada pela contribuição. São muitas informações, gente, eu sei, né? Mas a gente também vai disponibilizar em outro momento essas informações consolidadas, né, no manual para vocês. Ele está em processo de elaboração, o manual do líder, tá? E vocês vão poder ter acesso de maneira mais detalhada, mas era importante trazer o panorama de todos os processos, né, que podem, de alguma maneira, atravessar. Muito obrigada, Maria, pela tua explanação, pela tua apresentação. Eu que agradeço, Adriana. Dalvinha, como estamos? De tempo? Não, de questões. Tempo temos 13 minutos. Alguma pergunta? Pronto, até a última pergunta que não tem questionamento novo. Certo, gente. Mais alguém? Alguma colocação? Não? É isso, nossa coordenadora de apresentação, Dalva? Sim. Tudo certo, Carol? Tudo certo. Só dando um aviso que a gente vai passar por e-mail e também vai deixar aqui o link de uma avaliação da nossa formação de hoje, tá, pessoal? Isso, gente. Peço muito, vai fazer por dia, tá? Que é importante para a gente. Então, vai sair já o link de hoje. Peço que vocês respondam, tá? Os que não estão aqui também vão receber, porque a Carol está mandando por e-mail, e contribuam conosco. Espero que tenha sido, então, produtivo para vocês, certo? Que vocês tenham conseguido aí absorver os conteúdos. E não esqueçam, amanhã tem mais, 14 horas, né? Voltamos aí com a nossa apresentação. Chefe, eu não estou conseguindo. Você tem como colar o link aí, por favor? Não estou conseguindo colar. Tenho sim. 1 minuto. Obrigada. Tá aí, gente, o link. Até amanhã. Obrigada pela participação. Obrigada por quem ficou até o final conosco.